Olá, meu irmão, minha amada irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 2, o versículo 18 ao versículo 21 ao versículo 24, diz a palavra do Senhor. Então fez o Senhor cair um profundo sono, e enquanto dormia, tirou-lhe da costela e, fechando o lugar com a carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Esse é um texto bastante utilizado nos casamentos, e esse é um texto utilizado em palestra para casais. Ele revela os propósitos de Deus ao estabelecer o casamento, ao trazer uma mulher para ser companheira de Adão, ao trazer uma mulher para ser companheira de jugo. Deus estava lhe dando aí a oportunidade de ter essa pessoa, que seria sua companheira, que estaria com ele, auxiliando no seu dia a dia. Alguém que seria semelhante a ele, ao mesmo tempo diferente. Alguém em que naturalmente ele se sentiria atraído e a desejaria. Uma mulher a qual ele poderia compartilhar das suas experiências diárias. Uma mulher a qual ele poderia compartilhar das suas dores, de suas alegrias. Alguém que estivesse pronto a acolher ele durante as oportunidades que ele retornasse, regressasse para sua casa. Alguém em que ele iria construir a amizade e iria ter como companheira pelo resto de sua vida. Queridos, é necessário dizer que o propósito de Deus ele não mudou. O propósito de Deus, ao presentear-nos com o esposo ou com a esposa, ele continua em voga. Deus continua com os propósitos que aqui estão presentes nesse texto de pé. Diariamente, eu e você precisamos pensar sobre esses propósitos que Deus estabelece. Eu quero aqui, pelo menos, destacar 4 dentro desse texto, embora que nós pudéssemos aqui ser mais exaustivo, né, no que diz respeito a perceber outros pontos presentes dentro desse texto. Queridos, então, quando Deus ele lhe presenteou, quando Deus me presenteou, quando Deus nos presenteou com o esposo ou com a esposa, Deus estava nos dando uma missão. E entre as tarefas dessa missão está a missão de ser companheiro, de ser companheira de sua esposa. Diariamente é necessário que você faça uma avaliação se tem sido ou não um cumpridor dessa missão. A avaliação se você está sendo presente ou ausente nessa missão. A avaliação se você está emocionalmente envolvido com essa missão, com a missão que Deus te encarregou. Às vezes podemos estar presente fisicamente e emocionalmente distante de nossa relação. O casamento ele é uma via de mão dupla e requer reciprocidade, cumplicidade, cuidado mútuo. Um casamento onde predomina-se o eu se torna algo insuportável e não irá durar muito tempo para que essa relação ela venha se romper. Quando Deus também lhe presenteou com um esposo ou com uma esposa, dentro dessa missão, Deus estava lhe dando a missão de ser amigo de seu esposo, amiga de sua esposa. Queridos, o melhor amigo de sua esposa deve ser você, marido. A melhor amiga de seu esposo deve ser você, esposa. A amizade ela é um elemento essencial do casamento. Um dia a atração sexual ela irá diminuir naturalmente. Um dia, os filhos que ora estão dentro de casa, eles irão casar e possivelmente eles podem também ir para distante de vocês. O ninho se tornará vazio. E nesse momento é muito importante a questão da amizade. O cultivo diário da amizade irá ajudar o casamento a continuar firme durante os anos que sucedem, os anos e as dificuldades que ele há de enfrentar. A amizade, então, é um elemento essencial, é um dos pilares de sustentação do casamento. A verdadeira amizade, ela não põe o interesse como razão para existir. Ela existe pela pessoa que o amigo é. Amigos também decepcionam, amigos também falham.
mas nem por isso eles deixam de ser amigos. Portanto, amado irmão, busque diariamente alimentar a amizade por seu esposo e por sua esposa. Peça a Deus que Ele venha remover os entraves, os obstáculos que lhe impedem a ver o seu esposo e a sua esposa como seu amigo, como sua amiga. Quando Deus também lhe presenteou com o esposo e com a esposa, Deus lhe estava lhe dando dentro dessa missão, a missão de amar o seu esposo, a missão de amar a sua esposa. Amar e ser amado, queridos, é uma das graças mais nobres desta vida. Do que adianta fortuna, do que adianta conforto, do que adianta, queridos, o marido e a esposa ter destaque no que diz respeito à beleza, serem pessoas de performance, se não houver um genuíno afeto dentro dessa relação. Ninguém compra afeto por dinheiro, ninguém compra afeto por conforto que ofereça ou pela beleza exterior que possua. As mídias, elas estão aí para confirmar o que nós estamos aqui dizendo. O amor que nós precisamos, ele precisa vir de Deus. É de Deus que precisamos alimentar o amor para o nosso casamento. Esse amor, ele deve também ser compartilhado no casamento. Ao mesmo tempo que nós recebemos esse amor da parte do Senhor, precisamos ter aí a humildade, a valentia de compartilhar no nosso relacionamento. Sentir-se apenas apaixonado, sentir-se apenas atraído pelo outro, querer chamar a atenção do outro, meramente pelo status que pode oferecer a essa pessoa, isto pode ser uma tremenda cilada e pode conduzir você a uma infelicidade sem par. A pessoa que busca em Deus o amor para com seu esposo, para com a sua esposa, não irá procurar razão para amar, pois o genuíno amor ele é desinteressado. Queridos, quando Deus também lhe presenteou com o esposo ou com a esposa, Deus estava lhe dando dentro da missão, a missão de você ser um com seu esposo, com a sua esposa, de você estar presente na vida dele, na vida dela, até que a morte pudesse os separar. Terrivelmente a ideia de dissolução do casamento ele tem ganhado espaço no meio cristão. Muitas pessoas que se declaram homens e mulheres de Deus estão abraçando a ideia da dissolução do casamento como algo normal. Queridos, como se fosse desígnio de Deus. E nós percebemos isso nas Sagradas Escrituras, que nunca foi o desígnio de Deus o divórcio, embora que nós acreditamos no perdão de Deus. Alguns chegam até o absurdo de utilizar a sua própria hermenêutica diante de textos bíblicos para apoiar suas premissas, as premissas quanto à questão do divórcio. Ao presenteá-lo com o casamento, Deus lhe deu a missão de você preservar-se em unidade com seu esposo e com a sua esposa, até que a morte venha separar. Queridos, o que torna um casamento insuportável de se conviver ou de seguir adiante não é o casamento em si, mas o casamento fora do propósito de Deus. Por querer conduzir as coisas do nosso modo, por querer conduzir as coisas a partir das nossas forças, de acordo com as nossas ideias, ou de acordo com as filosofias mundanas, acabamos a naufragar os nossos casamentos. Então é necessário que aqueles que assim se sintam no casamento, sentindo-se sem oxigênio no casamento, busquem em Deus o oxigênio para o seu casamento. Deus é aquele que pode oxigenar, Deus é aquele que pode limpar o seu casamento, a fim de que esse casamento seja agradável de se continuar. Portanto, irmãos, companhia, amizade, afeto, a unidade, a perseverança, são elementos de um casamento, são elementos indispensáveis para um casamento, conforme o agrado de Deus. Um casamento onde há companhia, onde há amizade, onde há afeto, onde há unidade e perseverança, esse casamento ele há de se preservar-se. Há de ser um casamento que há de suportar as dificuldades do próprio relacionamento. Eu quero desejar a você que Deus continue abençoando seu casamento, fortalecendo a unidade conjugal com a sua esposa, com o seu esposo,
Que Deus te encoraje. Eu aguardo você para uma nova reflexão sobre o seu casamento, sobre o nosso casamento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.